Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, nós estamos hoje nessa campanha preparando para a primeira Santa Ceia do ano, que vai ocorrer já domingo dia 11, e nós estamos na fase, a Igreja Gloriosa, ela vive pela vontade de Deus. Então todos os acontecimentos, quem anda no Espírito vai viver na vontade de Deus. Então nós temos que perceber a vontade de Deus em cada fase da vida. Então hoje nós vamos ver qual que é a vontade de Deus andando no Espírito diante dos problemas, da doença, problema financeiro, familiar, perseguição. Qual que é a vontade de Deus nessas questões e como agir adequadamente, porque é totalmente diferente de uma pessoa que crê, mas não está no Espírito, e ele viver a vontade de Deus naquele momento. Mas o cristão que anda no Espírito, ele vai ser honrado por Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus dura para sempre. Mas se não fizer a vontade de Deus, pode até crer em Deus e mesmo assim ainda vai ter derrota, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Então essa fase agora é viver sobre a vontade estrita de Deus em qualquer circunstância. Então a fase de hoje é como enfrentar os problemas de acordo com a vontade de Deus. Então vamos ler uma parte que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 12, onde vai ser feita a leitura a partir do verso 7 a seguir. Então hoje é a estrita vontade de Deus diante das questões adversas. 2 Coríntios 12, verso 7. Então diz o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, escrevendo essa passagem: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me permitido ouvir contra mim, ou foi-me dado em outras Bíblias, um espinho na carne. Espinho na carne, a referência lá em Êxodo, é perseguição de pessoas contra a vontade de Deus, a saber, um mensageiro de Satanás para bater na minha face, ou para cuspir em mim, ou me xingar em outras Bíblias, para me esbofetear, um mensageiro de Satanás, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes consecutivas busquei fervorosamente ao Senhor Jesus para desviar isso de mim, e não adiantou, porque o Senhor na terceira vez me disse: Paulo, a minha graça, ou o meu favor te é bastante. Porque, Paulo, o meu poder, o meu Espírito vai atuar em ti e vai aperfeiçoar na tua dependência a mim. Em outras Bíblias é na fraqueza. Então Paulo declara, então de boa vontade, então com grande força no meu espírito, eu vou me gloriar então nas minhas fraquezas, ou depender de Deus. Vou ficar feliz, para que então em mim habite o poder de Cristo. Pelo que então vou sentir agora prazer nas fraquezas, quando me xingarem, ou nas injúrias, ou até quando eu estiver necessitando de tudo, vou ficar alegre por isso, até nas perseguições, até nas angústias, por amor de Cristo, porque quanto estou então fraco, aí tornarei mais forte ainda. Então essa é a palavra que lemos em 2 versões. Então podeis assentar e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Irmãos e irmãs, então estamos nessa etapa que é quem anda no Espírito, ele vai chegar uma declaração de compreender a vontade de Deus em cada situação da vida. Mas se não andar no Espírito, ainda vai agir com a mente, com a razão, com a raça adâmica ou com o sistema mundano. Mas quando o cristão anda no Espírito, ele vai entender que até as lutas, os problemas, a perseguição, as doenças, os ataques no casamento, na família, tudo que se levanta, você tem que viver a vontade de Deus para aquela questão. Não que Deus quer que ficamos sofrendo ou enfrentando só luta e problema, mas
como que enfrentar o problema que nós estamos falando na vontade de Deus. Então qual que é a vontade de Deus na hora que enfrenta um problema? Deus não quer que fique o problema ali para sempre, mas Ele quer que vivemos no Espírito diante do problema. Então veja que o apóstolo Paulo, então ele estava pregando o Evangelho, teve revelações de Deus, aí de repente começou a vir contra ele mensageiros de Satanás, espinho na carne, como está lá em Êxodo, são perseguições que vêm contra a pessoa, para afligir, para atacar, e eram pessoas mesmo usadas por demônio para esbofetear Paulo, para contrariar a mensagem, para atacá-lo, persegui-lo, para zombar dele, denegrir a pessoa dele. Então veja o que o apóstolo Paulo faz, ele ora: ó Jesus, tira essas pessoas da minha frente, esses Satanás, esses mensageiros do diabo, tira isso da minha frente, esses espinhos na carne. Então Paulo era o líder, ele não precisava nem pedir oração para ninguém, porque ele era o apóstolo que Deus enviou mesmo. Mas ele ora, e ele ora uma vez e Jesus não dá nem resposta. Então veja bem que ele continua orando, ele passa um período, o problema continua, ora de novo e Jesus não responde nada. Aí por fim ele ora de novo, mais um período de oração, aí Jesus responde para ele, mas não sobre o problema. Mas Jesus fala: Paulo, a minha graça, ou seja, o meu favor te basta. Não vai adiantar você ficar orando para resolver esses problemas que você está enfrentando. O meu poder aperfeiçoa na fraqueza. Eu quero que você ria do problema, glorie-se em Deus do problema, sente até prazer nas injúrias, na necessidade, nas perseguição por amor de Cristo. Então Paulo falou: então quando eu sou fraco, ou seja, quando eu dependo de Deus, aí que vai aumentar o poder de Deus. Então essa é a vontade de Deus sobre os problemas. Então quando vivemos a vontade de Deus, o que vai ocorrer? Você vai sentir feliz e alegre pelos problemas que está enfrentando, não que vai viver o resto da vida problema, mas é a maneira de enfrentar o problema. Então a vontade de Deus diante do problema é que venhamos rir do problema, ficar alegre. Por isso que lá na Igreja dos Apóstolos, Atos 4, Atos 5, eles oravam, vinha tanta perseguição que eles falavam: ó Senhor, conceda mais ousadia para falarmos mais do teu amor ainda. Então isso que eles oravam, não estava nem aí se ia para a cova dos leão, arena de leão para destruir, ameaça de fogueira, ou de morte, ou de decapitação. Estava era feliz, gloriando em Deus. Aí que Deus operava mais ainda, porque isto é andar no Espírito, e quem anda no Espírito discerne tudo. Foi pregado ontem, e discerne quer dizer, consegue ver como que enfrenta a questão. Então muitas vezes a doença, o problema se arrasta porque a pessoa está mais valorizando o problema do que o poder de Deus. Então muitas vezes a doença vem, o sofrimento, o médico desengana, ou o problema financeiro, a pessoa fala: vou pedir uma oração, vou lá na igreja para ver se alguém ora, Senhor, está muito sofrido, não aguento mais, eu não suporto mais. Aí vai no profeta, vai em outro, e a pessoa fala: desiste disso, não tem solução mais não, vai viver sua vida. Então houve muitos conselhos: desistir, ou orar mais, ou suplicar mais a Deus para ver se resolve, ou fazer muitas campanhas para ver se Deus muda a situação. Mas dificilmente você ouve que ao enfrentar o problema, se você estiver andando no Espírito, você vai gloriar, você vai agradecer. Você: eu estou feliz porque está havendo esse ataque na família, de saúde, porque está havendo um ataque contra o meu filho, esses espinhos na carne, para me esbofetear. Eu vou sentir prazer agora. Por quê? Porque não é esse problema que vai me derrotar. Jesus já deu vitória, eu vou gloriar. Porque quanto mais eu rio do problema, mais eu demonstro que tudo está no controle de Deus, eu dependo dele. Aí que o poder de Deus vai manifestar. Essa é a vontade de Deus diante dos problemas. Não ficar desesperado, correndo lá para outro para ver se melhora, ou brigando com Deus. Paulo ainda brigou, assim no sentido de entendimento, 3 vezes: Senhor, vem tirar esses espinhos da carne que está atrapalhando a tua obra. Senhor, livra
a mim desses mensageiros de Satanás, veja que Jesus não atendeu Paulo. Aí na terceira vez, aí Jesus não dá o atendimento que ele esperava, mas fala para ele como ele devia agir. Porque Paulo já estava com o homem interior desenvolvido, já tinha que estar entendido que quem anda no Espírito, importa que por muita tribulação entre no reino do céu. No mundo terei aflição, mas tem bom ânimo. E quanto mais ri do problema e depende de Deus, mais o poder de Deus aumenta. Então isso que Deus quer ver em nós. Você está passando luta, problema? Ah, mas não tem igreja que ora, tem milagre, cura. Quando está convertendo, aí a pessoa ainda recebe um leitinho para ajudar. Mas nós estamos falando de cristão já convertido, que é diferente. Agora tem cristão que acha que o resto da vida é leitinho, e não é. Quando está convertendo, ainda alguém pode orar para ajudar, para sair daquele problema. Mas quando já converte, aí não é a mesma coisa. É igual uma criança. Criança não cresce, vai tomar leitinho, mamar na mãe o resto da vida, vai chupar biquinho, mesmo 20, 30 anos de idade, não tem jeito. Isso aí é coisa de criança, já largou. Agora é alimento sólido, o procedimento é outro. Quando está convertendo, ele precisa que alguém ore, explique, ponha a mão, repreenda, para ajudar. Mas na hora que a pessoa virou cristão, já tem o Espírito de Deus, então ele já tem que entender que agora ele tem que crescer, andar no Espírito, entender a vontade de Deus agora. Qual que é a vontade de Deus? Que diante dos problemas, nós não temos que orar para o problema ir embora. Não temos que falar, meu Deus, me tira desse espinho na carne. Senhor, não me deixe ficar na mão dos esbofeteador. Não adianta orar assim. Você tem que falar, Senhor, agora eu já sou cristão, a luta vem, importa por muita tribulação entrar no céu, como tem Atos dos Apóstolos. Então eu vou rir do problema. Senhor, agora levantou um problema, já sou cristão, agora veio um problema no lar, na casa, uma doença que apareceu. Então você vai gloriar, não está escrito aqui, então eu vou gloriar, sentir até prazer. Você já sentiu prazer? O que é prazer? Você toma um sorvete, tem o paladar, o prazer da doçura. Então tem prazer emocional, psíquico, sexual, prazer financeiro. Prazer é isso, aquilo que traz satisfação. Então até o problema tem que nos satisfazer. E se não fizer isto, aí você vai entrar em choque. Porque se você tentar combater o problema e ficar triste, aí é raça adâmica. Por isso que tem depressão, mal-estar, pressão alterada, câncer, problema estomacal, insônia. A pessoa fica desesperado, porque vai acumulando tudo na cabeça. E a pessoa fala, mas eu estou orando, está adiantando, Senhor, até pior. Isto é andar na carne. Mas se você fala, não, eu vou fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, já que eu sou cristão, agora é gloriar nas injúrias, nas perseguições, na necessidade, nos padecimentos. Porque quando eu dependo dele, é aí que o poder dele aumenta. Porque se eu ficar triste com um problema e ficar orando, meu Deus, me socorre, está acabando tudo, não aguento mais, vem me ajudar, o poder de Deus não vai aumentar. Vai ficar o problema ali do mesmo jeito, e você vai decepcionando, vai correndo para cá, para colar, para ver se acha alguém que ora. E é o grande erro das igrejas. Porque você pode ver que tem muitas igrejas e os pastores recebem as pessoas e não quer nem saber se a pessoa já é cristão batizado ou já é cristão há muito tempo. Eles querem pegar a pessoa, por quê? Porque ele vê um potencial dizimista, vê que a pessoa tem dinheiro, vê que a pessoa vai ofertar, dar sacrifício, tá nem aí com a vida espiritual da pessoa, você vai crescer, quer saber que vai ali orar para ele, para usufruir depois do dízimo da oferta da pessoa. Isso aí não adianta esconder que é a verdade. Para todo lado que você for, as pessoas estão usando de má fé, não querem que as pessoas cresçam espiritualmente. Faz as campanhas, oram, ou ensina a pessoa para orar, mas ao o pregador perceber, quem anda no Espírito discerne, ao pregador perceber que a pessoa não é mais recém-convertido, ou ele está convertendo, é outra coisa, ele vai ajudar. Mas se a pessoa já é cristão, simplesmente tem que falar, irmão,
Glorie-se no problema. Alegre-se agora. A vontade de Deus agora é que você fique até com prazer diante dessa luta que você está passando, porque para você depender mais de Deus. Que quando o homem interior desenvolve, é dependência de Deus. Então ria do problema. Vai acabar esse mal na sua cabeça, o poder aumenta e a solução vem, Deus é exaltado. E você vai ver que as pessoas vão ficar admiradas. Mas essa pessoa aqui estava cheio de luto, sofrimento, padecimento. Vê ele rindo, alegre, vê ele gloriando em Deus, e o problema está ali pesado, e agora resolveu tudo, porque assim é que Deus opera na vida do cristão. Por isso que quem anda no Espírito, a operação de Deus é diferente. Agora o problema é o intermediário, aquele que converteu e vira menino na fé e não desenvolve, aí fica no meio termo, agindo como um recém-convertido e querendo que Deus opere, não tem jeito. É igual uma pessoa que é criança e está virando adulto, não tem jeito de ficar dando leitinho, dando mamadeira, biquinho, não vai adiantar, tem que partir para o alimento sólido. E quando então o homem interior desenvolve, uma das vontades de Deus que tem que ser satisfeita é a atitude diante dos problemas. Então é gloriar, rir, é depender de Deus e falar: Senhor, morrendo, vivendo, aumentando o problema ou não, perdendo tudo, ou não tendo mais nada, eu estou feliz do mesmo jeito, eu dependo de Ti. Essa é a vontade do Pai, depender dEle e viver por Ele. É o que Jesus falava. Os discípulos queriam partir para outra cidade com Jesus. O que eles se preocupavam? Vamos levar matula, Senhor, vamos levar mala, comida, que não sabemos o que vai ocorrer lá. Se fosse hoje, é igual os mineiros, vai para a praia, vão levar farofa, galinha, levar matula para comer lá, depois não sabe se vai ter ou não. Não adianta. Jesus falou: não estáis apreensivos com o que vai comer, vestir, beber. O Pai sabe de tudo isso, temos que depender dele. Então Jesus mostrou total dependência ao Pai e não teve falta alguma. Assim é o cristão que anda no Espírito. Então até nos problemas nós temos que gloriar. Mas como que eu vou rir da ferida? Como que eu vou rir do problema? Como que eu vou rir da falta do dinheiro? Não está escrito aqui, até nas necessidades. O que é necessidade? Dinheiro, comida, roupa, ou bens da vida. Até nisso temos que gloriar. Senhor, eu estou andando no Espírito, agora entendo que não adianta ficar só orando para ter o problema resolvido. Eu posso, Senhor, agradecer já a Deus a vitória, e vou gloriar. Então Paulo aí entendeu. Então vou continuar pregando, mas rindo, feliz, nas injúrias, perseguição, na dor, na necessidade, nos espinhos na carne que está se levantando, vou ficar feliz com isto. Aí que o evangelho prevaleceu. Mas quando está convertendo, aí a pessoa precisa de ajuda, orar, interceder por ele, cuidar dele. Mas as igrejas não está levando as pessoas a andar no Espírito. Você pode ver, cada culto das igrejas é a mesma coisa: orar para a cura, para o milagre, para atender a pessoa, sempre o mesmo leitinho. E com o tempo a pessoa vai morrer definhado, que vai pensar que só daquela maneira que Deus atende. Orar, campanha, pedir para resolver, chora, clama, desespera para ver se Deus atende. E o tempo vai passando, aí vai chegar o momento que Deus não atende mais. Nem Paulo Deus atendeu mais. Ele orou 3 vezes. Na terceira, Jesus falou: Paulo, não adianta ficar orando para o problema resolver do jeito que você quer. Agora você tem que entender que a minha graça te basta. Minha vontade é que você glorie nesses problemas agora, que fique feliz, que sinta até prazer. Veja bem, gloriar. O que Deus manda então? A vontade dele nos problemas. Então veja bem, gloriar, veja bem, a vontade, de boa vontade, então me gloriarei. Ou seja, a vontade de Deus é que glorifique a Deus, exalte a Ele. E também
para que em mim habite mais ainda o poder de Cristo. Então eu vou sentir prazer, veja bem, gloriar, prazer nas angústias por amor de Cristo. Então é aí que eu vou fazer mais ainda dessa maneira, porque quanto estou fraco, mais tornarei forte, mais o poder de Deus manifesta. Deus não é mesquinho de nos ver sofrer, não, é porque Ele está mostrando que tudo já foi resolvido. É a raça adâmica que aumenta as coisas, é o inimigo que quer acusar a Deus, que quer nos ver sofrer. Não, mas Jesus já deu toda a vitória. É o andar no Espírito que muda a história, é o andar no Espírito que o poder dele aumenta em nós. Aí que o capeta é desbaratado e o problema se resolve. Então, como você está enfrentando o problema? Na vontade ainda humana ou na vontade de Deus? Como que você está enfrentando as lutas? Como o mundo vê, que é o ser humano natural, que foi pregado ontem, com o menino na fé que fica desesperado, ou no Espírito? Por pior que seja o problema, ria dele. Então comece a rir do problema. Senhor, eu estou à luta lá na casa, mas eu vou rir disso agora. Estou rindo porque eu já vejo a vitória. Mesmo que piore, eu vou gloriar em Deus. Eu dependo dele, andando no Espírito. Logo você vai ver que o milagre ocorre sem você ter até pedido bênção. Porque é assim que Deus opera quem anda no Espírito. Quem anda no Espírito dura para sempre. Quem faz a vontade de Deus não é para sempre a bênção. Quem faz a vontade dele. Então a vontade de Deus não é só não pecar, não fumar. Isso aí já é largar o pecado mesmo. Mas a vontade de Deus para quem anda no Espírito é que Ele nos veja gloriar nos problemas, rir, alegrar, sentir prazer até nas injúrias. Você já sentiu prazer na carne? É a mesma palavra que usa aqui, ó, sentir prazer nas injúrias. Tem pessoa que acha que sentir prazer é quando está tudo bem, tudo alegre, tudo feliz, tudo em paz, com dinheiro no bolso, e viagem, passeio. Aí é o prazer do homem natural. Mas quem está no Espírito, pode o problema que for, que ele tem o mesmo prazer. Senhor, eu estou alegre, porque meu espírito jubila em Deus, minha alma exalta o Senhor. Vou agradecer a Deus e continuar a obra de Deus. E quando menos você espera, a bênção vem, o milagre vem. Por isso que nós falamos para muitos irmãos, continue crendo, a vitória é vossa. O problema não vai te derrotar, quem vai te derrotar é você mesmo. Ah, mas aquele pregador falou para me desistir. Não, mas aquele lá falou que não tem jeito. Não, mas aquele lá falou que eu tenho que vender a geladeira, a casa, o carro, dar na igreja de sacrifício, para ver se Deus opera. Não, aquele outro pastor lá falou que eu tenho que parar de usar a camisa vermelha, que é da pomba gira, por isso que Deus não está me abençoando, que eu não estou na doutrina. Aí começa aquela bagunça que tem para todo lado. É o que Paulo falou em Filipenses 15. Uns vão pregar para o comércio, para o contenda, para o fingimento, legalismo. Mas devemos pregar segundo a mente de Cristo. E a mente de Cristo declara que é o andar no Espírito. Ao ter o problema, se você já é um cristão, aprenda a rir do problema. Aprenda a rir das questões. Aprenda a rir do sofrimento. Isto que é um andar no Espírito. Não é ficar louco ou pensar que está enganando a si mesmo. Não. É porque está na palavra. Quem anda no Espírito já vê a vitória, já vê o milagre. E é para o poder de Deus aumentar. Porque se ficar valorizando o problema, então está valorizando mais o problema que a Deus. Mas se você fala, não, eu estou feliz pela a vitória já, estou rindo do problema que já está resolvido. Aí você está valorizando o poder de Deus. O Espírito vai aumentar a unção e a glória de Deus vai manifestar. Então essa etapa de hoje é o que é complemento de ontem e vai seguindo até na Santa Ceia. Como viver expressamente a vontade de Deus em cada questão da vida, aqui na terra. Cada área da vida, Jesus ensinou como viver no Espírito. Então veja bem que em questões de luta, é rir, gloriar e sentir prazer. Se não estiver ocorrendo isso, então o seu homem interior não está desenvolvendo ainda. Mas fala, Espírito Santo quer viver a vontade do Pai. Então amanhã segue mais uma etapa. Como que a vontade de Deus prevalece em outras áreas. Então vamos falar amanhã algo muito importante. Que Jesus, pelo muito que padeceu, teve que aprender obediência
até no sofrimento. É a vontade de Deus. Então você vai entender que muitas vezes para obedecer, muitas vezes é sofrimento, mas importa a vontade de Deus. Aí que Deus opera mais ainda. Então a mensagem vai seguindo até na Santa Ceia, como viver no Espírito satisfazendo a vontade de Deus. Então essa parte de hoje é para termos prazer, gloriar e sentir dependência de Deus e não importar com o problema, mas já agradecer a vitória. Mesmo que a cabeça fale, mas está doendo, mas o parente já falou que não tem jeito, mas aquele lá falou que não tem mais solução. Não devo ouvir a isso. O poder de Deus aperfeiçoa na nossa dependência. O poder de Deus aumenta. Ou você acha que o poder de Deus limitou porque alguém falou que não vai ocorrer mais, que não tem mais jeito, que é impossível? Isso é o pensamento da raça adâmica do diabo. Deus está acima de tudo. Nós é que limitamos a Ele. Então, se nós andarmos no Espírito, o poder dele aumenta e resolve qualquer questão que podemos enfrentar. Então, essa é mais uma fase e vai seguindo a preparação da Santa Ceia até domingo, vivendo no Espírito, satisfazendo a vontade do Pai. Então, as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então, fique de pé e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, estamos prosseguindo, ó Deus, mais uma etapa, mais um procedimento, que quem anda no Espírito discerne tudo e de ninguém é discernido. O homem natural parece loucura as coisas de Deus. O ser humano menino na fé carnal ainda briga, chora, reclama, desespera, briga com Deus, reclama e não vai adiantar muito. E vai fazer obra de palha, feno e madeira que não vai ter nem valor para Deus. Mas quem anda no Espírito, diante dos problemas, a vontade de Deus é esta: gloriar e sentir até prazer nas injúrias e perseguição. Não adianta orar para o problema sair, mas sim enfrentar a questão e já alegrar e depender de Deus. Falar: Senhor, ocorra o que ocorreu, eu estou feliz e alegre, porque dependo de Deus, ando no Espírito, e a tua vontade é que eu glorie diante do problema, que eu já agradeça a vitória e não vou parar de ir na igreja, orar, de buscar, continuarei na terra fazendo a tua vontade, e não vou me entristecer, nem reclamar para Deus, nem pedir desesperadamente que o problema saia. Vou simplesmente depender de Deus, porque o poder de Deus aperfeiçoa na fraqueza. Ó Deus amado, esta é a vontade de Deus. Teremos aflição no mundo, tribulação, mas tu mandou ter bom ânimo, e importa que por muitas tribulação entremos no reino do céu. Ó Deus amado, e que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Senhor, esta semana, como ter a noção da vontade do Pai, como não viver mais a vontade humana, nem como sistema natural, mas andar no Espírito. E isso traz a glória de Deus na terra. Senhor, infelizmente muitos só ouvem pedir oração, muitos só ouvem fazer campanha, muitos só ouvem fazer petição, muitos só ouvem fazer uma troca, uma barganha com Deus para ver se melhora. E as pessoas vão ficando mais e mais decepcionadas, porque há momentos que a pessoa tem que entender, como o apóstolo Paulo entendeu, que não adianta nem ficar pedindo para solucionar o problema, porque a graça do Senhor basta. É uma questão agora de andar no Espírito, é uma questão de satisfazer a Deus, é uma questão de depender de Deus, que tudo Ele operará e mudará a história, sem mesmo pensarmos como ocorrerá, a glória dele manifestará. Isso que Deus quer, um povo que anda no Espírito e não na carne, e muito menos como ser humano natural. Pai, abençoa a todos nesta noite, como muitos já vieram à tarde, e nos preparando para a grande Santa Ceia, que vai ser domingo agora, Pai, que é intitulada essa parte, vivendo pela vontade do Pai, vivendo para satisfazer a vontade de Deus, e que todos possam voltar amanhã para continuar mais uma fase, o que é viver a boa vontade do Pai, em nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo dá uma declaração para duas pessoas,
Não reclame, não preocupe com problemas, se o médico falou isso, se o outro pregador falou aquilo, ou se a sua cabeça está triste com o problema. Mas o Espírito Santo fala, ria do problema, glorie-se, agradeça já a vossa vitória, ria até do problema, fique até feliz com a doença. Não que você vai agradecer a doença em si, mas de ter a solução já em Cristo. Aí você vai ver que o poder de Deus aumenta e o milagre vem como você nunca viu antes. Então você que ainda está titubeando diante dos problemas, isso todo mundo passa, até Paulo. Tanto é que ele ora 3 vezes, na terceira que ele entende que não adianta orar para o espinho da carne sair, mas para gloriar em Deus, para o poder de Deus aperfeiçoar. Então hoje nós vamos orar para isso. Então você que ainda tem essa dificuldade, então venha à frente agora, faça agora uma fila aqui, ou já venha todos, para você já receber a oração. E aqui nós vamos dar o pão da saúde. Aí você mesmo vai pegar aqui na bandeja e nós vamos orar por todos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, confirma ser um milagre para o teu filho, que ele entenda que ele é chamado para andar no Espírito e depender de Deus e ver o impossível tornar possível. Que ele entenda e viva a plena vontade de Deus andando no Espírito em nome de Jesus. Paz para a sua família em nome de Jesus Cristo. Pai amado, milagre, a vitória para a tua filha, andando no Espírito, Pai. Que cumpra a vontade de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai amado, milagre, a vitória para o teu filho, andando no Espírito, Pai. A tua glória manifestará poderosamente. Pai amado, a vitória para o teu filho andando no Espírito, e a tua glória manifestará poderosamente em nome de Jesus.